Então, todo mundo achou, ai, que bonitinho. Amém. Vamos ler? A gente já fez a oração, vocês perceberam, né? Perceberam? Ah, então tá bom. Então vamos ler. Atos capítulo 6, versículo... Antes, olha aqui para mim, deixa eu contextualizar o que nós vamos falar aqui hoje. Nós vamos falar sobre avivamento, amém? Não avivamento coletivo, porque o avivamento não é algo que a gente provoca. Digo, o avivamento não é algo que provocamos. O avivamento você não provoca, porém, você sim pode ter um coração avivado. Um coração que queima, um coração que arde, um coração, sabe, que anseia por Deus todos os dias. E a gente vai falar sobre Estevão. Quem conhece a história de Estevão? Estevão foi um grande homem de Deus. E se a gente quer falar de alguém com coração avivado, a gente pode falar de Estevão. Mas eu quero começar a mensagem te lembrando de algo. Não é sobre Estevão. Diga, não é sobre Estevão. É sobre o que Jesus fez através da vida de Estevão. E mais que isso, é sobre o que Jesus pode fazer através da sua vida, se você buscar ter um coração avivado. Então vamos lá, capítulo 6, versículo 1 diz assim: Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: Não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir à mesa. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do que, gente? Do Espírito e de que mais? Sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Versículo 5. Tal proposta agradou a todos, então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim, a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia a... Até aqui eu quero resumir para você. O ministério, a igreja estava crescendo. Tanto a igreja para pregar a palavra de Deus e anunciar as boas novas, quanto também o trabalho social que a igreja fazia com aquelas pessoas. Então estava crescendo muito rapidamente. Aí os apóstolos entenderam que era hora de se ampliar as pessoas para poderem ajudar nesse trabalho. E aí eles tomaram a decisão de escolher quantos homens? 7 homens, e entre esses 7 homens estava quem? Estevão. Entre esses 7 homens estava esse homem cheio de fé e cheio do Espírito. E aí acontece algo, versículo 8. Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais no meio do povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então, subornaram alguns homens para dizerem: Ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso, agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei. E prendendo Estevão, levaram-no no sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: Este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei. Pois o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Olhando para ele, todos que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia como de um anjo, como de um
Anjo. Bom, aqui é o início da história de Estevão. Estevão é chamado para servir o reino de Deus. Estevão é chamado para dedicar a sua vida a servir o reino de Deus, servindo outras pessoas. Só que ele não era uma simples pessoa que se dedicou a servir o reino de Deus. Estevão era um homem cheio do Espírito de Deus. Ele era um homem de fé e sabedoria. Ele era um homem cheio da graça e do poder de Deus. E ele tinha uma boa reputação. Tamanha era a conduta dele, uma boa conduta, um homem realmente ali preocupado em viver glorificando a Deus, que não tinha o que falar de Estevão, não tinha o que dizer a respeito dele, não tinha isso aqui para poderem pegar e usar contra ele. Tanto que tiveram que pagar pessoas para que essas pessoas falassem mal de Estevão, inventassem uma mentira a respeito de Estevão. É claro que as pessoas que estavam ali ouvindo a mensagem do Evangelho não estavam suportando aquilo, não suportavam um homem se posicionando para falar do amor de Cristo. Então, fazem isso com Estevão. E aí o que acontece com Estevão? Ele foi preso. Só que ele não somente foi preso. A gente vai ver mais à frente que Estevão também foi morto, mas vamos deixar isso de lado por enquanto. Primeiro eu quero tratar com você sobre a índole desse homem. Um líder da igreja primitiva, cheio de fé e sabedoria. Um homem que tinha certeza do que falava, que tinha certeza do que pregava, que tinha certeza que estava no lugar certo. Um homem com sabedoria. O que falavam, as pessoas não tinham como resistir à sabedoria dele. Mas um homem também cheio do Espírito Santo. E uma pessoa avivada, ela é cheia do Espírito Santo. Uma pessoa com um coração avivado, com um coração que queima todos os dias, ela é cheia do Espírito Santo. Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo é Deus em nós. Então, Estevão era um homem cheio de Deus. O Todo-Poderoso habitava dentro dele. Não é diferente hoje comigo e com você. O Deus Todo-Poderoso habita em mim e em você. E nós podemos ser essa pessoa cheia do Espírito Santo. Essa pessoa com um coração avivado. Essa pessoa que não somente serve o reino, mas que incomoda aqueles que não querem servir. Mas que incomoda aqueles que não servem a Jesus Cristo. Então Estevão, ele foi preso. E aí quando ele é preso, ele é levado ao Sinédrio e ele vai dar o seu depoimento. Eu não vou ler o depoimento porque ele é bem extenso, mas você na sua casa, vai lá ler. Ainda que você já tenha lido, leia novamente, mas eu quero apenas resumir o depoimento para você. Estevão traz esse depoimento e ele cita os antepassados. Ele cita Abraão, ele cita José, ele cita Moisés. Ele cita Josué, Davi, Jacó e Salomão. Mas por que ele cita todas essas pessoas? Por que ele traz no seu depoimento os nossos antepassados? Porque ele queria lembrar as pessoas de algo. Vai lá para o versículo 51 do capítulo 7, desculpa. Vai lá para o versículo 51 do capítulo 7. Veja bem, depois de Estevão ter dado o seu depoimento e citado os antepassados, o que Moisés fez, o que Davi fez, o que Salomão fez, o que todos esses grandes homens de Deus fizeram, ele vai dizer assim no versículo 51, povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas e seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo. O justo na sua Bíblia está com letra maiúscula, então nós estamos falando de quem? De Jesus. De quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Então, Estevão vem e fala uma verdade.
ele traz a história dos antepassados, e ele diz: vocês são rebeldes e obstinados de coração, e estão sempre resistindo ao Espírito Santo. E Estevão estava pregando a verdade. Estevão estava falando aquilo que ele estava vendo com os seus olhos, aquilo que ele estava vendo aquelas pessoas realmente fazerem e viverem. E ele não estava falando o que ele tinha que falar por falar, gente. Ele estava falando porque existia o Espírito Santo dentro dele. E quando há o Espírito Santo dentro de nós, nós temos que falar aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Nós fomos chamados para poder propagarmos as boas novas, não importando se somos intitulados a algum cargo eclesiástico. A partir do momento que Jesus se apresenta a mim e a você, nós somos chamados a anunciar as boas novas. Mas as boas novas não se trata somente de coisas maravilhosas, as boas novas também são palavras de conserto, e Estevão estava trazendo palavras de conserto para aquelas pessoas. E Estevão disse a eles: vocês são rebeldes. Vocês são o que, gente? Rebeldes e obstinados de coração. Eles ficaram felizes em ouvir isso, igreja? Não. Vamos ver o que aconteceu. Versículo 54 do capítulo 7. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do que, gente? Do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé, à direita de Deus, e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos, e dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Eu acho que quando a gente lê a história de tantas outras pessoas também na Bíblia, mas quando a gente vê pessoas se dispondo a morrer por essa palavra aqui, a gente entende o quanto essa palavra é poderosa. A morrer por um nome, o nome de Jesus Cristo. Talvez no seu coração há dúvida: será que isso realmente aconteceu? Homens morreram por pregar esta palavra, por anunciar essa verdade. As pessoas não ficaram felizes de ouvir que são rebeldes e obstinados de coração, mas Estevão disse. Estevão já sabia que estava sofrendo uma perseguição. Quando se levantaram contra ele e começaram a inventar mentiras ao seu respeito, ele já entendeu que ele estava sofrendo uma perseguição. Ele poderia muito bem ter dado passos para trás. Ele poderia ter muito bem dito: não, deixa eu quieto, eu não vou mais falar o que eu tenho falado. Eu não vou viver mais a vida que eu tenho vivido. Mas ele continuou. Só que continuar teve um preço para Estevão. Uma morte de apedrejamento. E aí Estevão imita Jesus e ora em favor daqueles que estavam o que, gente? O apedrejando. Um homem com seu coração avivado. Diga: um homem com seu coração avivado. E eu quero falar com você hoje sobre isso. Será que nós estamos buscando um coração avivado, igreja? Será que nós estamos buscando ter um coração que queima e que arde por Deus? Um coração que queima e que arde pela palavra, pelo reino de Deus? Ou será que nós estamos vivendo uma comunhão e um evangelho totalmente raso e superficial? Estevão estava aprofundado na palavra de Deus. Estevão estava aprofundado no conhecimento de Deus. E ele buscava se aprofundar cada vez mais. Amém? E ele buscava se aprofundar cada vez mais. Se a gente busca a cada dia se aprofundar a cada vez mais em Deus e na sua palavra, nós podemos ter um coração como o de Estevão. Nós podemos sim ter esse coração que queima pela presença de Deus todos os dias.
Nós podemos sim viver uma vida avivada, a vida onde pessoas olham para nós e enxergam algo diferente em nós. Às vezes a pessoa que enxerga esse algo diferente não vai saber discernir o que é, mas ela simplesmente vai falar, tem algo diferente em você. Era o que estava acontecendo com Estevão. E aí eu quero tratar com vocês como se vive alguém que é avivado em Jesus. Como que essa pessoa tem que viver? A gente tem uma experiência aqui, mas na prática, como que a gente tem que ter um coração avivado? Primeiro de tudo, igreja, a pessoa que quer viver de forma avivada em Deus não se contenta com o que já tem e sabe sobre Cristo. Ela sempre busca mais. Ela não se contenta com o que ela já sabe, ela não se contenta com o tempo de igreja que ela tem. Todos os dias são novos dias para ela se aprofundar cada vez mais no seu conhecimento e na sua comunhão com Deus. Então, cada dia é um novo dia para ela mergulhar mais profundo. Cada dia é dia para ela se debruçar mais diante do Senhor. E às vezes nós não fazemos isso, quase sempre. Pegamos na Bíblia, às vezes na segunda, e vamos pegar novamente só no sábado. Ou então passamos um mês inteiro sem se aproximar da palavra de Deus, sem orar, sem buscar ter comunhão com Deus. Então uma pessoa que quer um coração avivado, ela vai se aprofundar cada vez mais, porque Deus, Ele sempre vai ter algo a nos entregar. Existem pessoas que acham que tem um limite daquilo que Deus vai entregar para nós, e não tem. Nós podemos transbordar, diga transbordar. Nós podemos transbordar do Espírito Santo em nossas vidas. Não existe um teto onde você busca o Espírito e até ali tá bom, você não precisa buscar mais. Não, quanto mais você tem, mais você precisa buscar, porque você pode transbordar desse Espírito. E quando a gente transborda desse Espírito, aí a gente entra na fase onde não somos mais somente nós que estaremos sendo atingidos por esse Espírito, mas também quem está à nossa volta. E aí quem está à nossa volta recebe também dessa unção, recebe também desse Deus que habita dentro de nós e que transformou as nossas vidas, mas que também pode transformar a vida daqueles que estão à nossa volta. Será que quem olha para nós pode ver em nós um coração avivado, um coração que conhece o Senhor? Ou será que quando chegam até você e querem falar sobre Deus, você diz assim, olha, eu vou te encaminhar para o meu pastor porque eu não sei te falar sobre isso? Nós precisamos buscar, igreja. Nós precisamos nos derramar, porque não está incumbido somente ao pastor ter conhecimento, não está incumbido somente ao pastor ter comunhão. Nós somos chamados todos os dias a termos conhecimento e termos comunhão com Deus. Se nós não buscarmos, nós estaremos sempre numa inércia espiritual, estaremos sempre rasos, limitados, enfraquecidos, desanimados. Tudo vai ser um motivo e uma razão para eu começar a desconfiar dessa palavra, para eu começar a desconfiar do Deus a quem eu sirvo. Então, se você quer ter um coração avivado em Deus, um coração que queima por Deus todos os dias, você precisa buscar conhecê-lo. Às vezes as pessoas estão falando de Deus para você e você fica, nossa, como eu queria conhecer Jesus como essa pessoa conhece. Está disponível para você também. Está disponível para você conhecer, está disponível para você se aprofundar, está disponível para você mergulhar mais fundo. É um rio que cabe todos. É um lugar que cabe todos e que tem abundância para todos, gente. Mas por que nós não nos aprofundamos? Por que nós às vezes estamos num momento espiritual tão estarrecido, tão fraco, tão seco e árido, e a gente não se incomoda com isso? A gente não se incomoda com o desânimo espiritual, a gente não se incomoda com a fraqueza espiritual, a gente ora de qualquer jeito, lê a Bíblia de qualquer jeito, busca de qualquer jeito. Isso precisa incomodar o nosso coração, e a gente não pode permitir que isso aconteça. Não, peraí, não é assim que eu devo buscar ao Senhor, não é assim que eu devo estar diante do Senhor, e então buscar fazer algo. Mas a gente vai se contentando, a gente vai minando a nossa fé.
Às vezes as circunstâncias tentam minar a nossa fé e às vezes minam, mas ei, olha aqui, você tem um Deus que pode avivar essa fé novamente dentro de você, para você ser capaz de sair pregando as boas novas para quem precisa ouvir, para você ser capaz de transbordar na vida do seu marido, dos seus filhos, dos seus netos, dos seus amigos. É isso que Jesus quer de nós, igreja, que a gente transborde. Estevão transbordava. Ele não era alguém que só retinha para si. Às vezes somos obesos espiritualmente falando, adquirimos conhecimento e não espalhamos isso que Deus nos entrega. Às vezes você recebe algo tão abençoador de Deus que falou ao seu coração e você não põe aquilo para frente. Eu sei que existirão coisas que Deus vai falar conosco que vai ser só para nós, mas na maioria das vezes, aquilo que Ele fala conosco, Ele quer que seja anunciado a outras vidas. Porque é mensagem de vida, é mensagem de transformação, é mensagem de avivamento, é mensagem de cura. Você lembra a oração que nós fizemos? Nós carregamos em nossas mãos uma palavra que nos traz cura, que nos traz transformação e que nos traz libertação. Essa palavra que nós carregamos precisa ser anunciada, mas só faz isso, veja bem, só faz isso quem tem um coração avivado. Só se preocupa em pegar essa palavra aqui e levar adiante quem tem um coração avivado. Mas Luana, eu não tenho esse coração avivado porque eu não quero anunciar as boas novas. Quem recebe não quer ficar calado. Quem recebe uma palavra de cura dentro de si, uma palavra de transformação, não quer se calar, quer anunciar a igreja. Quem aqui já ouviu falar das palavras, aliás, primeiro amor? Quando a gente conhece a Jesus, nós somos completamente intensos. Quando a gente conhece a Jesus, nós somos completamente devotos ao Senhor e a gente quer falar para todo mundo. As nossas orações devem ser para que a gente continue anunciando isso todos os dias. As nossas palavras ao Senhor devem ser para que a gente continue dedicando a nossa voz a adorar ao Senhor e falar desse Deus todos os dias. Nós não podemos desanimar, igreja. Nós não podemos esmorecer. Ah, mas e o que vão falar de você? Ah, mas e o que vão pensar de você? Deixa que digam, que pensem. Olha Estevão. Lembre-se de Estevão. Morreu apedrejado. Como que Estevão morreu, gente? Por falar a verdade. Ele morreu apedrejado por ter uma conduta exemplar diante de Deus. Então, primeiro de tudo, busque conhecimento, busque se aprofundar cada vez mais em Deus. O nosso conhecimento em Deus não está somente no culto que participamos. Não é somente no culto que nós podemos receber conhecimento da palavra de Deus, igreja. Às vezes a Bíblia está em casa pegando pó. E lá tem palavras de vida, de transformação, de renovação e de cura para você. E aquelas palavras de vida, de cura, de renovação, de transformação estão lá cheias de pó, cheias de sujeira. Sendo que você pode abrir elas e receber essa cura, receber essa libertação, receber essa transformação. E mais que isso, levar essas palavras a outras pessoas. Deus não se importa, igreja, se você tem 1 ano ou 30 de igreja. Aquilo que nós recebemos do Senhor precisa ser anunciado, que é a mensagem da salvação. Você foi salvo por Jesus? Você foi salvo por Jesus? Então Deus, Ele quer que essa mensagem de salvação seja estendida àqueles que estão à sua volta. Segundo, uma pessoa de coração avivado, uma pessoa com coração que queima por Deus, ela é testemunha de Cristo. Diga, testemunha de Cristo. Vai lá para Atos capítulo 1, versículo 8. Se você não achar, não tem problema, mas é só você voltar. Só você voltar lá para o capítulo 1, versículo 8. Posso ler? Diz assim: e receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas.
em Jerusalém e em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Ei, você recebeu Jesus em sua vida, então você recebeu o poder dele sobre você também, para você anunciar essas boas novas. Então quem tem um coração avivado, sai propagando o nome de Jesus à torto e direita, é testemunha de Cristo. Mas a gente só é testemunho de Cristo quando a gente vive como Cristo. Então a gente precisa viver como Ele. A gente precisa se aprofundar em conhecer a Ele. Está muito ligado com o primeiro ponto, porque a gente precisa buscar a Deus. E só quando a gente busca conhecê-lo, é que a gente pode falar sobre Ele. Se eu não conheço, se eu não tenho um relacionamento profundo, como que eu vou falar? Como que você fala de alguém que você não conhece? Quando a gente fala de alguém que a gente não conhece, a gente faz suposições. A gente supõe que aquela pessoa é metida, a gente supõe que aquela pessoa é mal educada, a gente supõe que aquela pessoa é chata, a gente supõe porque a gente não conhece. Agora, quando a gente conhece, a gente pode falar, fulano é assim. Eu tenho propriedade para falar do meu marido, porque eu conheço ele, assim como ele tem propriedade para falar de mim, porque ele me conhece. Agora, nós temos propriedade para falar de Cristo. Nós o conhecemos, nós nos aprofundamos a Ele. Então, nós precisamos ser testemunhas de Cristo. Gente, quantas pessoas em filas de farmácia, de mercado, de açougue, sei lá, de todos os lugares que você vai, às vezes está com o coração destruído. E você está do lado daquela pessoa, olha só, será que é coincidência? Você que tem palavras de cura, palavras de transformação, de libertação, se encontrar com alguém que está com o coração destruído, será que isso é coincidência? Ou será que é o Espírito unindo uma pessoa avivada, uma pessoa que precisa de avivamento em seu coração, para você falar de Cristo para ela? Deus, Ele usa a cada um de nós da maneira que Ele bem entender. Mas quando nós permitimos que Ele nos use, às vezes o seu coração está queimando, porque Jesus está te chamando e está dizendo, fala de mim para ela, fala de mim para ele. Aí a gente fica, será? Ai, mas ela vai achar que eu sou doida. Deixa achar. Você tem uma mensagem para passar para ela. Você tem vida para transmitir para essa pessoa. Você tem a palavra que cura para transmitir para essa pessoa. Fala, abre a sua boca e fala. Nós tivemos um homem que foi apedrejado, morreu apedrejado, e o outro crucificado, por falar uma verdade. E às vezes a gente se retém, e às vezes a gente não se permite falar do amor de Cristo. Nós precisamos nos aprofundar em conhecê-lo para sermos testemunha desse Deus vivo. Nós somos testemunha quando nós vivenciamos coisas. Quem aqui já viveu grandes coisas que Deus fez na sua vida? Você é testemunha do que Deus pode fazer. E quando a gente é testemunha do que Deus pode fazer, a gente tem propriedade para chegar até o outro e dizer, olha, eu era assim, mas hoje eu sou desse jeito, porque Jesus me transformou. Jesus me curou, Jesus me libertou. Quando a gente tem essa palavra, gente, é quase que impossível de alguém ouvi-la e não ficar interessado em conhecer esse Deus transformador. É quase que impossível alguém não ficar com seus olhos cheios de esperança, por saber que existe um Deus que pode transformar a vida dela e a vida dele. E Deus conta conosco. Glória a Deus. Então, quem quer ter um coração avivado, ele é testemunha de Cristo. Terceiro, é cheio da graça. O que é graça, Luana? Favor imerecido. Estevão recebeu essa graça sobre a sua vida quando ele conheceu Jesus. E ele entendeu que Jesus morreu na cruz por ele sem ele merecer. Então, quando ele foi apedrejado, ele esbanjou essa graça, orando por aquelas pessoas. Vamos ler novamente a oração dele. Está lá no versículo 59
do capítulo 7, ele disse assim: enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. Ei, quem quer ter um coração avivado diante de Deus é cheio dessa graça. Quem quer ter um coração avivado diante de Deus, entendeu que recebeu essa graça sobre si e precisa viver essa graça diante das outras pessoas. Como nós somos rancorosos, é ou não é, igreja? É ou não é, igreja? Pode confessar, nós somos rancorosos. Nós temos um coração tardio em perdoar. Nós temos um coração que se magoa rapidamente. E a gente não estende essa graça que foi estendida a nós, a outras pessoas. A gente quer que o outro nos peça perdão. A gente quer que o outro reconheça o seu erro. Ei, o pedido de Estevão aqui não foi: Senhor, que fulano reconheça que errou comigo, que essas pessoas peçam perdão para mim antes de eu morrer. Não, Estevão disse: Senhor, não impute esse pecado a eles. Será que nós temos capacidade de fazer essa mesma oração? Senhor, não importa o que fulano fez, está perdoado. Porque eu fui perdoado das minhas mazelas e dos meus pecados também. Então eu quero estender esse perdão. Ei, você recebeu essa graça sobre a sua vida. Então estende essa graça também a outras pessoas. Estende essa graça também aos seus filhos, ao seu marido, à sua esposa, aquele familiar que te magoou. Estende essa graça sobre ele. Porque é isso que Deus ele quer de nós. E quarto, igreja, ele trabalha para o reino. Diga, uma pessoa de coração avivado trabalha para o reino. A gente tem isso sobre o trabalho para o reino lá no capítulo 6, quando Estevão ele é chamado para servir. Estevão não foi chamado para pregar, Estevão foi chamado para servir. Mas a vida dele pregava. A vida de Estevão pregava. O que ele vivia falava por ele. Esse depoimento que ele dá é apenas um terço daquilo que ele realmente era, daquilo que ele realmente vivia. E às vezes nós buscamos ter um coração avivado, mas a gente não quer trabalhar para o reino. A gente busca ter um coração avivado, mas a gente não se disponibiliza para trabalhar para o reino. A gente vê que está precisando, a gente vê que está necessitando, mas a gente não se dispõe, a gente não se propõe. Ei, você faz parte do corpo? Se nós fazemos parte do corpo, nós precisamos disponibilizar as nossas mãos, a nossa mente, o nosso corpo, para que esse reino continue crescendo, para que esse reino continue se expandindo. Nós precisamos nos disponibilizar. Esses dias atrás chegou uma irmã em mim, ela falou assim: Lu, posso vir limpar a igreja? Eu falei: claro, minha irmã, a igreja é nossa. Foi lá em São Paulo, a igreja é nossa. Ela foi lá, ela limpou a igreja inteirinha, até as paredes a irmã limpou. Ela se dispôs. E às vezes nós não nos dispomos. Não importa o talento que nós temos, a gente precisa servir onde está precisando. Não importa o talento que nós carregamos, Deus ele quer que a gente use as nossas mãos para trabalhar onde está precisando. É na limpeza que está precisando, eu vou. É no trabalho que está social que está precisando, eu vou. É para pregar que está precisando, eu vou também. A gente precisa se dispor. Mas a gente quer ficar obeso espiritualmente, só recebendo. Ah, fulano faz. Ah, ciclano faz. Ah, tem fulano já que se dispôs. Para que eu vou? Você vai vir porque o reino precisa de você. Você vai se dispor porque o reino precisa de pessoas que querem trabalhar, que querem fazer para que esse reino seja conhecido. No início da igreja primitiva, nós vimos aqui uma expansão do trabalho dessa igreja. Tinha os apóstolos que pregavam, que anunciavam, e tinham aqueles que trabalhavam em favor das obras sociais. Não importa o talento que temos, Deus ele quer que a gente se disponha. Então um coração avivado fica incomodado. Olha aqui para mim, não deixa nada tirar sua atenção não. Um coração avivado fica preocupado. Peraí, o que eu posso fazer? No que eu posso servir aqui? No que eu posso ser útil? Se dispõe, não fica esperando ser chamado, não fica esperando ser aclamado, não, ele se dispõe. Conta comigo, está precisando de alguma coisa aqui, eu vou lá e eu faço.
Então a gente precisa se disponibilizar, porque um coração avivado está sempre em movimento. Diga, um coração avivado está sempre em movimento. E sabe como que ele está em movimento? Ele busca, ele ora, ele lê a Bíblia, ele jejua e ele trabalha para o reino. Ele não para. E é exatamente porque nós não paramos que nós temos esse coração avivado. Agora, alguém que fica parado, alguém que não ora, alguém que não jejua, alguém que não busca, alguém que não trabalha para o reino, ele está sempre apático, apagado, desanimado, em todo o tempo pensando que Deus se esqueceu dele, de quem ele é. E a última coisa, para nós encerrarmos. Tudo isso que foi falado aqui, nós precisamos entender que nós não podemos terceirizar. Não terceirize o seu avivamento. Não coloque não coloque a responsabilidade de você ter um coração que queima, que arde, que se disponibiliza no outro. É uma responsabilidade totalmente nossa. Somos nós quem devemos se dispor, somos nós quem devemos buscar, somos nós que devemos nos entregar. Nós, às vezes, temos o pensamento de que o culto foi assim ou foi assado, mas, às vezes, a semana inteira, a gente não abriu a Bíblia uma vez sequer. Aí a gente vem no culto e a gente acha que o culto foi assim ou foi assado. Como que a gente vai receber mais de Deus se a gente não tem essa preparação do nosso espírito, do nosso coração, para receber o que Deus tem a nos entregar à igreja? Como que nós vamos buscar ao Senhor e ter aquele encontro real e verdadeiro com Ele? Se eu passo a semana inteira vivendo só para César, aí domingo eu quero me derramar. Como? Não, é uma comunhão diária, é uma comunhão de todos os dias, que você busca, recebe e transborda. Busca, recebe e transborda. E assim outras pessoas vão sendo alcançadas também. Quem compreendeu? E mais uma vez, nós não falamos sobre Estevão, nós falamos sobre o que Jesus fez através da vida de aquele que se disponibilizou em ter um coração que queimasse por Ele. E aí eu quero te perguntar, você já imaginou o que Jesus pode fazer através de você, se você buscar ter um coração avivado? Você já parou para pensar quantas pessoas podem ser alcançadas através de você, se você buscar ter um coração avivado e um coração que queima por Jesus? São muitas coisas que Jesus pode fazer, mas a gente precisa se disponibilizar. Não faça com que aquilo que é ensinado e aquilo que a palavra de Deus te ensina seja jogado aos ventos, igreja. Sabe, não deixe a sensação de que estamos enxugando gelo, mas que o Espírito de fato fale ao seu coração, que o Espírito de fato mostre a você que nós precisamos ser esses crentes avivados. A igreja está tomando as proporções dela, mas ela está tomando as proporções em massa, não em espírito. A igreja precisa tomar proporção em espírito. Você precisa ser aquela pessoa que vai enxergar além dos olhos carnais. Você precisa ser aquela pessoa que vai enxergar além daquilo que as outras pessoas estão vendo, porque nós temos esse Deus para nos direcionar de forma espiritual. Nós estamos perdendo isso e a gente não pode perder isso. Nós estamos aqui para sermos sal e luz dessa terra, mas eu não vou ser sal e eu não vou ser luz se eu não tiver um coração avivado em Deus. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu quero que você nesse momento ore ao Senhor. Ah, Luana, mas eu já estou cansada, já orei tanto. Não, ora ao Senhor. Fala para Deus que você quer ter esse coração avivado diante dele. Talvez